A história por trás do Salmo 23, um canto de esperança em meio à adversidade. Antes de iniciarmos uma reflexão profunda do Salmo 23, vamos entender o seu contexto. Em um período de guerra, incerteza e desafios espirituais, surge uma das mais profundas e reconfortantes orações da humanidade. O Salmo 23, escrito pelo rei Davi, não é apenas poesia ou reflexão, é o clamor de um coração que viveu intensamente os altos e baixos da vida, buscando sempre a presença de Deus. Para compreender a profundidade deste salmo, precisamos mergulhar na história de Davi e no contexto espiritual e histórico de sua época. Antes de ser rei, Davi era apenas um jovem pastor, filho mais novo de Jessé. Cresceu nas colinas de Belém, cuidando de ovelhas, conhecendo as dificuldades de protegê-las de lobos, leões e ursos, e entendendo o que significava ser o guardião de vidas vulneráveis. Ele passava noites sob o céu estrelado, ouvindo o vento entre as montanhas e sentindo a presença de Deus como um pastor sente a ligação com suas ovelhas. Foi nesse ambiente de simplicidade que Davi começou a desenvolver uma intimidade profunda com Deus. Ele via nos atos de cuidar, proteger e guiar suas ovelhas uma reflexão do cuidado divino. Cada batalha contra predadores era um lembrete de que ele não estava sozinho. Deus estava ali, fortalecendo suas mãos e enchendo seu coração de coragem e confiança. Essa confiança seria essencial para os desafios que viriam. A vida de Davi mudou drasticamente quando foi escolhido por Deus através do profeta Samuel para ser o futuro rei de Israel. Ainda jovem, derrotou Golias com apenas uma funda e 5 pedras, confiando no Senhor para lhe dar vitória. Esse momento não foi apenas de triunfo, mas de prova de que Deus guiava seus passos. Porém, com a vitória veio a perseguição. O rei Saul, tomado pelo ciúme, começou a caçar Davi. Durante anos, Davi fugiu, escondendo-se em cavernas e desertos, com inimigos sempre à espreita. Foi nesses vales sombrios que ele experimentou o que mais tarde descreveria como o vale da sombra da morte. Ele sabia o que era sentir-se cercado, impotente, e mesmo assim encontrou conforto na presença de Deus. Quando Davi escreveu o Salmo 23, provavelmente já tinha vivido boa parte dessas experiências. Ele conhecia as responsabilidades e os perigos de ser um pastor, mas também conhecia os desafios de ser uma ovelha. Ele se via como alguém que dependia totalmente do cuidado de Deus, o verdadeiro pastor de sua alma. Davi sabia que, assim como um pastor guia suas ovelhas para pastos verdes e águas tranquilas, Deus o guiava também. Quando ele dizia: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", ele não falava de uma ausência de dificuldades. Davi havia passado fome, sede e momentos de desespero, mas ele testemunhava que, mesmo em meio à falta, Deus sempre o sustentou com o essencial, sua presença. Os vales da sombra da morte não eram apenas metáforas, eles refletiam anos de fuga e incerteza, momentos em que Davi poderia ter sucumbido ao medo. No entanto, ele também testemunhou como Deus o tirava de situações impossíveis e o colocava em posições de. A mesa perante os inimigos era algo literal na vida de Davi. Após derrotar seus adversários e ser coroado rei, ele viu como Deus transformava o que parecia ser derrota em vitória. Quando ele dizia: "O meu cálice transborda", ele estava reconhecendo a abundância da graça divina, que excedia qualquer necessidade. O Salmo 23 não é apenas sobre Davi, ele ecoa nas vidas de todos aqueles que enfrentam vales sombrios, desafios intransponíveis e momentos de incerteza. A história de Davi nos lembra que não importa quão perdida ou frágil uma ovelha possa parecer, o pastor sempre busca, sempre cuida, sempre protege. Ao final de sua vida, Davi sabia que não era apenas um rei ou um pastor humano. Ele era uma ovelha guiada por mãos divinas. A bondade e a misericórdia de Deus o acompanharam, e sua esperança era habitar na presença do Senhor para sempre. O Salmo 23, portanto, não é apenas uma canção de confiança, é uma jornada espiritual, nascida de uma vida cheia de batalhas e fé inabalável. É um lembrete de que, com Deus como nosso pastor, sempre podemos encontrar pastos verdes, mesmo nos desertos da vida. Depois de contextualizarmos o Salmo com
esta mensagem, vamos iniciar uma reflexão sobre o Salmo 23, a jornada pela confiança divina, o início da jornada, o Senhor como pastor. O Salmo 23, uma das passagens mais icônicas da Bíblia, nos transporta para uma paisagem de profunda conexão espiritual com Deus. Imagine-se diante de campos verdejantes, sob a proteção de um pastor cuidadoso, atento para lhe defender dos perigos da natureza. Esse pastor não é qualquer guia, é o próprio Senhor, que nos conduz em meio às incertezas da vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase não é apenas uma declaração, é um compromisso de fé do cristão. Quando reconhecemos Deus como nosso pastor, aceitamos que Ele sabe o que é melhor para nós, independente da situação, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Mas o que significa nada me faltará? Em um mundo repleto de necessidades materiais e emocionais, essa promessa vai além do físico. É um lembrete de que a verdadeira plenitude vem de confiar em Deus, que provê não apenas pão, mas paz. Imagine um pastor que conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome, que as guia pacientemente para pastos verdes, longe do perigo e das tribulações. É essa a imagem que Davi, autor do Salmo, transmite. No entanto, a confiança nessa liderança exige entrega total e sincera. E para muitos, essa entrega é um desafio e tanto. Enquanto você caminha por esses campos verdejantes, sinta o conforto de saber que Deus está no controle, mesmo quando as tempestades se aproximam de nós. Águas tranquilas e restauração. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Nos momentos mais turbulentos da vida, ansiamos por descanso e paz. O pastor não apenas alimenta suas ovelhas, ele oferece a elas um lugar de paz e descanso. Mas o que são essas águas tranquilas? Elas representam a serenidade e calmaria que encontramos ao confiar em Deus. Quando nos permitimos ser guiados por Ele, experimentamos uma restauração profunda do nosso ser. A palavra refrigera sugere algo mais do que um alívio momentâneo, é um renovo espiritual e até mesmo físico. Deus não apenas nos ajuda a sobreviver, ele nos renova por completo espiritual, físico e profissional. É como se, ao bebermos dessas águas tranquilas, nossa alma fosse transformada, sendo capacitada para enfrentar novos desafios. Pense em sua própria vida. Quantas vezes você se sentiu desgastado, esgotado pelas pressões diárias, e quantas dessas vezes encontrou forças em momentos de oração ou reflexão e entrega ao Senhor? Esse é o poder do refrigério divino. Ao seguirmos os passos do pastor, somos levados a águas que curam, aliviam e restauram. Lembre-se de se inscrever no canal e deixar o joinha. O caminho da justiça. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui, o salmo assume um tom mais profundo de intimidade. As veredas da justiça não são caminhos fáceis, mas são os caminhos corretos. Muitas vezes queremos atalhos, mas o pastor sabe que a justiça exige paciência e perseverança. Ele nos guia não para a nossa glória, mas para a glória de seu nome. Há uma força transformadora quando entendemos que nossas ações refletem nosso Criador. As decisões justas que tomamos, mesmo quando difíceis de colocar em prática, são um testemunho do cuidado e amor divinos. Pense em como Deus guia cada passo, mesmo quando não entendemos por que estamos em certos caminhos. Às vezes somos colocados em situações de provação, mas é nesses momentos que Ele molda nosso caráter e nos leva nos braços como pastor cuidando da sua ovelha. O vale da sombra da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Este é o ápice emocional do Salmo 23. Não importa o quão verdejantes sejam os campos ou quão tranquilas sejam as águas, haverá momentos de escuridão, momento de tensão. O vale da sombra da morte não é apenas sobre a morte literal, mas sobre as experiências de dor, perda e espinhos no caminho. No entanto, mesmo nesse vale da sombra da morte, a presença de Deus é o que nos mantém firmes. A vara e o cajado, símbolos do cuidado e disciplina divina, oferecem consolo, correção e direção. Deus não nos abandona, nem mesmo nos momentos mais sombrios. Quantas vezes você sentiu que estava sozinho em meio a uma tempestade? Este verso nos lembra que, mesmo quando não vemos a luz,
Deus está ao nosso lado, sustentando-nos, na verdade, estamos no braço do pastor. A mesa preparada e a unção. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A imagem de uma mesa preparada simboliza a abundância e a celebração, mesmo em meio a adversidades, porque Deus não vê como o homem vê. A unção com óleo representa a escolha e o favor divinos, que recebemos mesmo sendo pecadores. Quando o nosso cálice transborda, percebemos que Deus não nos dá apenas o suficiente, ele nos dá em abundância. Esse transbordar é um reflexo de sua graça infinita para com cada cristão. Pense em momentos em que você superou desafios que pareciam impossíveis de conseguir. Deus não apenas nos sustenta, ele nos eleva e nos honra. A bondade e misericórdia que nos seguem, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmo termina com Davi afirmando uma promessa de continuidade. A bondade e a misericórdia de Deus não nos abandonam nunca, elas nos acompanham em cada passo do nosso dia e da nossa vida. Isso é um lembrete poderoso de que, independentemente das circunstâncias, somos cercados pelo amor divino. Habitar na casa do Senhor não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente para todos os cristãos que confiam nele. É um convite para viver em sua presença, onde encontramos propósito, paz e plenitude. O Salmo 23 nos lembra que Deus, como nosso pastor, nunca estamos sozinhos. Ele nos guia, nos restaura, nos protege e nos honra. Mesmo nos vales mais sombrios, sua luz brilha intensamente. Que este salmo seja um lembrete constante de que a fé em Deus transforma nossa jornada, trazendo paz e esperança. Quer aprender mais sobre oração? Tem um link do meu e-book na descrição deste vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.